Fala viajantes, bem-vindos ao Estradas que me levam. Onde a estrada se transforma em cenário para uma profunda reflexão sobre cultura, história e natureza. Este canal é um convite a ver a estrada de uma forma que você nunca imaginou. Neste segmento, o trajeto nos conduz pela BR-101, começando nas proximidades de Criciúma e avançando em direção a Tubarão, ambas cidades do estado de Santa Catarina, por 65 quilômetros. Nesta meditação do motorista, buscaremos com os olhos de um antropólogo amador as sutis nuances que constroem a identidade desta região. O que a história, a geologia e a cultura escondem na beira desta rodovia? A fronteira física se cruzará em segundos, mas a mudança mental que ela provoca é profunda. Acompanhe-nos para descobrir os segredos da paisagem e da história que os mapas não revelam. Comente, curta e inscreva-se para continuarmos esta viagem de reflexão. Eram 11 horas e 30 minutos da manhã daquela sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. O carro, mantendo um ritmo constante, acabava de vencer o complexo sistema de viadutos e alças de acesso que define a fronteira logística de Criciúma, a grande capital industrial do sul catarinense. O sol, agora muito próximo do seu zênite, estabelecia seu domínio completo. O clima era de um dia claro com maior parte com sol, o que, na prática, significava uma luminosidade intensa, quase ofuscante, que fazia a cabine climatizada do veículo parecer um refúgio necessário contra o calor opressor do verão recém-inaugurado. As poucas nuvens que antes pontilhavam o céu pareciam ter se retraído, deixando um azul quase absoluto e profundo como pano de fundo. O objetivo imediato era claro, de navegar pelo segmento de aproximadamente 35 a 40 quilômetros da BR-101 que me levaria ao próximo grande nó urbano, o trevo de acesso de Tubarão. Este não era um trecho qualquer, era uma travessia pelo coração da bacia carbonífera, uma paisagem forjada pelo fogo, pela mineração e pela água, onde a engenharia moderna da rodovia duplicada se sobrepõe às cicatrizes profundas da história econômica e natural da região. Deixar o trevo de Criciúma para trás não significa, de forma alguma, deixar a cidade. A mancha urbana é tão vasta que a BR-101, em vez de contorná-la, a atravessa, servindo como uma artéria vital que separa e ao mesmo tempo conecta seus distritos industriais. Na verdade, mal se deixa Criciúma e já se está em Içara. As duas cidades formam uma conurbação ininterrupta, um vasto aglomerado urbano-industrial onde as placas de limite municipal são meras formalidades administrativas, quase imperceptíveis na velocidade de 110 km por hora. Içara, que da perspectiva do motorista é uma continuação direta da paisagem de Criciúma, possui, no entanto, sua própria identidade. Eu sabia que a cidade ostenta o curioso título de capital do mel, uma alcunha que sugere uma doçura bucólica, talvez ligada às suas origens de colonização, predominantemente italianas, vindas do Vêneto e da Lombardia no final do século XIX. A realidade observada da rodovia, no entanto, é um contraponto brutal a essa imagem pastoril. O que se vê são indústrias pesadas. Grandes complexos metalmecânicos, fábricas de plásticos, e, acima de tudo, gigantescas indústrias cerâmicas e de pigmentos, como a proeminente Torre Cid, dominam a paisagem, seus nomes estampados em totens e fachadas modernas. A economia de Içara, impulsionada por essa força industrial, cresceu tanto que dados recentes apontavam que ela havia ultrapassado sua vizinha maior, Tubarão, em termos de valor econômico adicionado. A BR-101, neste ponto, é um corredor logístico. O fluxo de caminhões é intenso, carretas-baú, transportadores de contêineres e caminhões-tanque formam uma corrente quase contínua, evidenciando a vocação desta terra para a produção e a transformação. Mas há outra força correndo paralela a mim, uma presença que é a verdadeira chave para entender esta paisagem. Quase sempre visível a oeste, à minha esquerda, correm os trilhos da ferrovia Teresa Cristina. Esta não é uma ferrovia comum, é a espinha dorsal histórica da região. Inaugurada em 1884, em pleno império, sua única razão de existir era escoar a riqueza negra do subsolo. Ela foi projetada para ligar as minas de carvão de Criciúma, Uruçanga e Siderópolis ao porto de Imbituba e, mais tarde, ao complexo termoelétrico Jorge Lacerda.
Ver os vagões graneleiros parados em um pátio de manobra à distância, ou a própria linha férrea seguindo seu caminho independente, é como observar duas eras do transporte coexistindo. A BR-101, moderna, duplicada e rápida, leva as pessoas, os produtos acabados e as cargas gerais. A velha ferrovia, resiliente e fundamental, continua em sua missão singular de transportar o carvão, o mineral que deu origem a tudo o que eu via ao redor. A própria rodovia parece prestar homenagem a essa história. As pontes e viadutos frequentemente carregam nomes que remetem à mineração ou aos pioneiros que aqui se estabeleceram. A paisagem industrial de Içara não é, contudo, ininterrupta. A topografia, que ao sul de Araranguá era uma planície vasta e alagada, aqui se torna decididamente mais ondulada. A rodovia começa a subir e descer colinas suaves, criando um ritmo visual mais dinâmico. Nesses vãos, a indústria cede espaço, momentaneamente, ao campo. Mas não é o mesmo campo dos arrozais. Aqui, vejo pastagens mais robustas, pontilhadas de gado, e cultivos que parecem ser de mandioca ou fumo, refletindo a tradição dos colonos italianos. A flora nativa, a Mata Atlântica, aparece em fragmentos mais densos e saudáveis do que na planície, cobrindo os topos das colinas que se mostraram íngremes demais para a agricultura ou para a indústria. A fauna, por sua vez, é um reflexo direto dessa mistura de ambientes. As garças vaqueiras ainda estão presentes, mas dividem o céu com predadores mais adaptados. É comum ver o gavião carcará, pousado com uma elegância austera em postes de iluminação ou cercas, observando o movimento no gramado que margeia a rodovia, um caçador oportunista perfeitamente adaptado a essa paisagem alterada pelo homem. E, num sinal inequívoco da densidade urbana e industrial, círculos de urubus de cabeça preta planam alto, aproveitando as correntes térmicas ascendentes, indicando a presença de aterros sanitários ou áreas de descarte, invisíveis da estrada, mas parte integrante da ecologia deste lugar. Avançando além da conurbação Criciúma-Içara, o cenário muda novamente. As grandes indústrias dão lugar a uma atividade mais rústica, embora ainda industrial. As placas verdes anunciam o próximo município, Sangão. A cidade em si fica recuada a oeste, mas sua principal atividade econômica se derrama pelas margens da BR-101. Esta é a terra da cerâmica vermelha. A razão para isso está no solo, visivelmente rico em argila de alta qualidade. Alinhadas ao longo da estrada, como sentinelas de um exército fabril, erguem-se as chaminés das olarias. São dezenas delas, algumas mais antigas, de tijolo maciço, outras mais modernas, metálicas, mas todas liberando finas plumas de fumaça, o resultado da queima que transforma a terra bruta em tijolos, blocos e telhas. Os pátios dessas fábricas são um espetáculo de geometria, com milhões de peças empilhadas em padrões precisos, aguardando os caminhões que as levarão para construir as cidades do sul do Brasil. É uma paisagem de terra e fogo. A própria história de Sangão, cujo nome, segundo o conhecimento local, não remete a um órgão, mas a um zangão, grande vala, que foi palco de um conflito sangrento entre colonizadores e os povos indígenas Xoclen, parece ecoar a dureza dessa paisagem de transformação. A economia local, além da argila, baseia-se na extração de outras riquezas, como a fluorita, e na agricultura familiar, com destaque para a mandioca, que é processada em farinheiras locais. Este trecho mais ruralizado entre Içara e a subida do morro é também onde os grandes pontos de parada se estabelecem como marcos referenciais. Embora o objetivo da minha viagem seja contínuo, é impossível ignorar a presença de gigantes como o Posto Simon ou o Posto Sinof. São mais do que postos de combustível, são verdadeiros complexos de serviços, projetados para serem oásis para os milhares de caminhoneiros e viajantes que percorrem a BR-101. As placas anunciam não apenas combustível, mas restaurante, lanchonete, hotel e, o mais importante para a cultura local, café colonial. Esses locais são embaixadas da colonização europeia. Eu sabia que, para além daquelas portas, não se encontraria apenas um café expresso, mas mesas fartas de pães caseiros, cucas alemães recheadas de frutas, queijos e salames de produção italiana, geleias, nata e doces, um banquete calórico que celebra a fartura da terra e a tradição dos imigrantes.
São paradas que contrastam com os restaurantes mais simples focados no prato feito do dia a dia, são destinos gastronômicos disfarçados de paradas de beira de estrada. Deixando o Sangão para trás, a topografia muda de forma abrupta e decisiva. As colinas suaves se transformam em morros, e a rodovia, que até então seguia um curso relativamente plano, começa a se preparar para uma subida. A oeste, a Serra Geral parece ter dado um salto em direção ao litoral, suas escarpas agora muito mais próximas e imponentes. Estamos nos aproximando do Morro do Formigão, o marco de engenharia mais significativo deste segmento. Para quem conheceu a BR-101 antiga, este nome evoca memórias de medo e paciência, de uma pista simples, um traçado tortuoso que escalava o morro, com caminhões pesados sofrendo em baixa velocidade, neblina e curvas perigosas. A solução da engenharia moderna para este que foi um dos últimos e maiores gargalos da duplicação da BR-101 Sul não foi contornar ou escalar o morro. Foi perfurá-lo. Aproximo-me da entrada do túnel do Morro do Formigão. A sinalização luminosa se intensifica, e a velocidade é reduzida para 80 km por hora. A transição é um evento sensorial. Em uma fração de segundo, eu saio da luz solar ofuscante do meio-dia, do calor de mais de 30 graus, e mergulho na penumbra fresca e artificial do túnel. O som dentro da cabine muda instantaneamente, o ruído do vento desaparece, substituído pelo eco dos pneus no pavimento de concreto, uma escolha de engenharia feita para resistir ao tráfego pesado e facilitar a manutenção, diferente do asfalto externo. As paredes são revestidas de placas claras, e o teto é pontuado por uma iluminação laranja e por enormes ventiladores de exaustão, que trabalham para manter o ar respirável. O túnel tem cerca de 500 metros de extensão, mas parece um portal dimensional. Ele não é apenas uma passagem física, é um símbolo da vitória da engenharia sobre a geografia, transformando o que era uma provação de 30 minutos em uma travessia segura de 30 segundos. A saída é igualmente abrupta, uma explosão de luz branca e calor quando o carro emerge do outro lado, com os olhos levando um instante para se readaptarem ao sol escaldante, agora com uma vista completamente nova à frente. A emergência do túnel me coloca no topo da descida, oferecendo uma vista panorâmica espetacular do Vale de Tubarão. A cidade azul, espalha-se lá embaixo, um aglomerado urbano denso e vasto, o segundo maior do sul do estado. A rodovia agora desce em uma longa e controlada curva, e é aqui que outro importante entroncamento se apresenta. Placas marrons, de sinalização turística, indicam a saída para a SC 390, a rodovia estadual que leva a Orleans, Lauro Miller, o mais famoso, a Serra do Rio do Rastro. É um lembrete tentador de que, a poucos quilômetros a oeste, a paisagem costeira dá lugar a uma das estradas mais cênicas e impressionantes do mundo, com suas curvas fechadas escalando a escarpa da serra. Minha jornada, no entanto, segue para o norte, e eu continuo a descida em direção ao rio que define esta região. A BR-101 não entra em Tubarão, ela atua como seu contorno leste, mas sua proximidade com a cidade é total. O tráfego, que havia diminuído momentaneamente na subida do morro, volta a se adensar de forma crítica. Este é um nó logístico que serve não apenas à cidade, mas a toda a região serrana. O próximo grande marco de engenharia é a travessia do Rio Tubarão. Assim como o Morro do Formigão, este ponto era outro gargalo histórico. A duplicação exigiu a construção de um complexo de pontes novas e largas, que hoje permitem que o fluxo passe sem interrupções. Ao cruzar as pontes, eu observo o rio abaixo. Suas águas, de um tom barrento, correm lentamente em direção ao complexo lagunar de Laguna, onde encontrarão o mar. Mas este não é um rio qualquer. Este é o rio que dá nome à cidade, não por causa do animal marinho, mas em homenagem ao cacique Tubanharon, o pai feroz. E a ferocidade do rio é o fato central da identidade moderna de Tubarão. Em março de 1974, este mesmo rio, alimentado por chuvas torrenciais na serra, protagonizou a maior catástrofe natural da história de Santa Catarina. A enchente devastou a cidade, subindo a níveis inimagináveis, destruindo tudo em seu caminho e deixando uma cicatriz indelével na memória coletiva. A cidade que eu vejo à distância,
com seus prédios e sua atividade intensa, é uma cidade que renasceu das águas. Eu sabia que, em algum lugar lá no centro, existe a Torre da Gratidão, um monumento erguido não apenas em memória da tragédia, mas em agradecimento à solidariedade nacional que ajudou a reerguer a cidade. Imediatamente após a ponte, a rodovia passa por Capivari de Baixo, outra cidade conurbada, que se espreme entre Tubarão e o Rio. Capivari de Baixo é fundamental para a história do carvão que venho seguindo. É lá que se localiza o complexo termoelétrico Jorge Lacerda, o destino final de grande parte do minério transportado pela ferrovia Teresa Cristina. As grandes chaminés da usina, visíveis à distância, são o ponto final da jornada do carvão, onde o ouro negro de Criciúma é finalmente transformado em energia elétrica, completando o ciclo industrial da região. A viagem deste segmento está chegando ao fim. A jornada de Criciúma até aqui foi rápida, mas de uma densidade histórica e geográfica imensa. O carro se aproxima do principal trevo de acesso de Tubarão, um complexo de viadutos que distribui o tráfego para o centro, para a serra ou, como no meu caso, para a continuação da BR-101 em direção à Laguna. Este trecho foi uma dissertação sobre a transformação e saí da capital da extração, Criciúma, passei pelas indústrias de transformação, Içara-Sangão, atravessei a engenharia que domou a geografia, túnel do Formigão, e cheguei à cidade definida pela força da natureza e pela resiliência humana, Tubarão, tudo isso sob o sol implacável de dezembro. O objetivo foi atingido, e a estrada continua a se desenrolar para o norte. Piada sobre o trajeto. Por que o rio Tubarão ficou tão bravo em 1974? Porque ele descobriu que em Criciúma o pessoal estava minerando, e ele queria ser o único tubarão, pai feroz, da região.